Olá, olá, olá. Muito boa noite, muito boa noite. Iniciaremos a nossa live de hoje falando sobre gestão de clínicas, falando sobre o ecossistema. Peço um instantinho aí, que nós estamos conectando elas aqui. Muito boa noite, muito boa Boa noite. Oi, noite. Pri, tudo bem? Sim, tudo certo. Sim. Vamos deixar a Débora entrar aqui. Para quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos, boa noite. Estamos aqui com mais uma live, mais um trabalho aí para a gente compartilhar conhecimento. Vamos chamar a Débora aqui, que a Débora acabou não entrando, mas a gente já conecta ela. Convidar, ok. Chamei ela aqui, vamos lá. Acho que agora ela vai. Está aqui, Débora, não sei se está nos assistindo, eu fiz o convite. Aqui, ó. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora. Agora chamei aqui. Boa noite a todos. Para quem está chegando agora, aí, sejam todos muito bem-vindos. Estaremos aí falando sobre o episódio 6, o sexto episódio do Acelerando Clínicas. A Débora não está conseguindo acessar e nós estaremos falando aí na sequência sobre gestão de clínicas. Priscila não está conseguindo acessar aqui pelo Insta dela. Vamos ver se a gente chama ela pelo Insta pessoal, porque não está conseguindo entrar. Priscila está em Na São Paulo? Já Belo chegou em São Paulo? Não está Horizonte, em São cheguei agora Paulo? mesmo da clínica. Batemos a suplementa hoje, é um dia de comemoração. Pronto. Eita. Olha aí, chegou a Tudo mulher. Oi, jóia, Débora, gente. tudo bem? Vocês? Tava dando Tudo um bem, probleminha prazer aqui, mas aí já deu certo. fazer Já. essa live com você. Claro. Quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo sempre E dá um aí? Então, probleminha técnico. É isso problemas, né? aí, é isso aí, é isso aí. Pessoal, para quem está chegando aí, para quem está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um trabalho do projeto Acelerando Clínicas. Hoje é o sexto episódio, tivemos aí já 5 lives que foram maravilhosas e essa com certeza vai ser tão boa quanto. A gente vai estar aí compartilhando com muita gente que está nos assistindo sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso know-how, sobre gestão de clínicas, sobre processos, pessoas. Acredito eu que o nosso negócio seja 100% pessoas, né? Porque lida tanto com o paciente quanto profissionais e colaboradores. Então, dando início ao nosso trabalho, faço uma pequena apresentação aqui. Me chamo Geilson Silveira, sou empreendedor, sou gaúcho, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Está muito frio na minha terra, só que estou morando em São Paulo e Tá aqui não está sim, tão tá frio, não. Então, sim. estou gostando. Para gaúcho não tá, não. Para gaúcho é quase verão. Aqui está bem bom. E tenho 14 anos na área da saúde, sou fundador e CEO da rede Dr. Med. Estamos presentes aí em mais de 20 estados do Brasil. Já atendemos mais de 3,5 milhões de pacientes. Portanto, acho que nos dá aí uma certa condição da gente debater um pouquinho sobre jornada de paciente, gestão de clínicas. Acho que a gente aprendeu nessa jornada de 14 anos alguma coisa, né? Então, o propósito aqui é deixar Sim. gravado, compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas. E hoje nós temos 2 convidadas aí maravilhosas, que é a Priscila, uma grande amiga aqui de São Paulo, e a Débora, que eu Prazer estou tendo o prazer de é conhecer ela e meu. não vai faltar oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Deixarei para vocês fazerem as devidas apresentações, até porque a gente faz isso para, caso depois queiram fazer algum recorte, fica aí já na live. Então sejam bem-vindas, a palavra é de Quem começa? vocês. Começa aí, Pri, você, bora. Aqui eu quase vou. Né? Vocês me controlam também, porque eu falo pra caramba. O professor fala pra caramba. É isso aí. Boa noite, Vamos então. conversar Muito bastante obrigada, hoje. Silveira, pelo convite. Te conhecer uma surpresa que provavelmente espero trabalhar com você um dia, lógico. Já estou deixando aqui registrado isso. Mas eu gosto É isso muito de começar aí. falando que eu sou profissional de saúde, né, da área da saúde, há 20 anos. E profissões que nunca imaginei. Então, eu fiz educação física, depois fiz nutrição, fui para acadêmica de nutrição, mas ao longo do tempo sempre precisei trabalhar e fui me destacando em pessoas e na parte comercial. E trabalhando como representante
da Nestlé, em dieta interal, depois trabalhei para Mais Mu, que é uma empresa de suplemento, lá no comecinho, foi a primeira nutricionista deles. E aí fui vendo que eu tinha opções para venda, tá? Começava a duplicar, triplicar e quadruplicar faturamento. Assim foi feito. E aí, sendo uma profissional da área da saúde, tive a surpresa de iniciar no Grupo Espaço Laser, na Estúdio Face. E em 4 meses de gestão comercial, eu tripliquei o faturamento. Então, foi bastante rápido. Eu adoro falar isso, eu adoro falar números e vou sempre falar muito números. E aí, vi que eu gostava muito dessa parte de vendas, de bater meta, de super meta, de ter esses objetivos, de desenvolver pessoas, que hoje é minha paixão. E com isso, fiquei... A primeira franquia assumi também do grupo da Estúdio Face. Era o maior faturamento, foi o maior faturamento da rede durante toda a minha gestão. E depois fui para treinamento, consultoria, e aí integrei como diretora comercial na Laser Company, a última live que você fez, inclusive, com o Rafael e com a Cris. Fui a primeira contratada da Laser Company, ajudei em todo o processo de desenvolvimento do processo comercial, operações, fiz os 3 primeiros treinamentos das equipes, as 3 primeiras lojas inauguradas. E hoje eu presto consultoria para grandes médicos, para grandes clínicas, faço implementação de serviços estéticos, de operações, de processos e principalmente a dor de todo mundo quer fazer com que essas pessoas realmente entendam esses processos, levem para a operação, para a gente chegar no que todo mundo quer, que é aumento de faturamento. Então, hoje estou aqui em Belo Horizonte, numa empresa médica, onde eu fiz toda a implantação do serviço estético. E hoje eu estou trabalhando também com mentoria para gerentes comerciais. Que maravilha, olha a mulherada aí. Agora é com a Débora. E aí, Débora? Vocês não me fazem eu ficar com vergonha do meu currículo. Então, eu vou falar um pouquinho agora, gente, de mim. Às vezes eu começo a contar da minha vida, né? A pessoa primeiro olha e fala assim, nossa, mas quantos anos você tem? Qual que é a sua idade? Porque é tanta história, né? Tantas voltas aí já, né? Profissionalmente aí na carreira. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, viu, gente? É uma honra estar aqui participando dessa live hoje. Sou Débora, sou bióloga esteta, né? Primeiro fiz estética há 19 anos aí atrás. Então, eu já tenho 19 anos nessa área da saúde estética, fiz biologia, fiquei uma época só lecionando, dando aula mesmo para garotada, para molecada, ensino médio, tudo, amo biologia. E depois voltei para atendimentos estéticos, né? E consegui linkar a biologia junto com a estética aí, porque hoje eu trabalho com mentorias, com cursos VIPs, né? Além de atendimentos, né? Que eu faço também ainda aos pacientes, eu estou muito focada nessa parte de aulas, que eu amo lecionar. Então, mentorias, cursos VIPs, eu gosto muito de fazer isso aí. Inclusive, esse Instagram meu que está aqui, que eu estou na live, é o Instagram que eu divulgo os cursos, as mentorias e os tratamentos. E depois eu vou falar de um outro Instagram que eu tenho, que é a empresa que eu abri aqui em São Paulo, junto a uma amiga minha, uma sócia, onde é voltado para pré e pós-operatório, né? Então, nós fazemos parcerias com médicos, todo tipo de cirurgião, né? Mesmo vascular, plástico, linfedema, lipedema. Hoje eu tenho uma equipe de profissionais, né? Que eu treino, que estão junto comigo, que a gente leva aí uma padronização, treinamento e desenvolvimento, e essas profissionais eu agrego, né? Eu integro junto com esses médicos parceiros que eu busco para a gente fazer o pré e o pós-operatório, né? Não é só cirurgia plástica, toda cirurgia aí vascular e tudo mais. Então eu tenho esse trabalho dessa empresa, né? Que a gente foca nessa equipe aí para trabalhar todo mundo em conjunto aí. E tenho essa outra parte, esse outro Instagram meu, né? Agora profissional que eu estou aqui, que são os cursos, as mentorias e os tratamentos que eu realizo também. Então, já 19 anos nessa área aí, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com equipes, né? De formar uma equipe, sempre gostei muito de compartilhar, nunca tive a questão da concorrência, de trabalhar sozinha, de ser única, não. Meu foco sempre foi equipe. E quando eu vim aqui para São Paulo, estou aqui há 1 ano e meio, fiquei 2 anos e meio trabalhando em Manaus também, foi muito bacana, com cursos também e mentorias. E aqui em São Paulo, eu vim para focar nessa empresa que eu estou agora, que é pré e pós-operatório, né? Estamos expandindo também para saúde laboral nas empresas, né? Colocando integrando algumas massoterapeutas para fazer saúde laboral em empresas.
E é isso, gente. Tô trabalhando pra caramba aí, principalmente nessa parte de equipe, todo mundo junto e com uma visão da estética integrativa. Sempre, estética integrada. Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos iniciar então o nosso bate-papo, vamos tentar aí contribuir com o mercado brasileiro, compartilhar o nosso conhecimento, né? Eu acho que conhecer, vivenciar e engavetar, eu acho que não tem sentido nenhum na vida. Eu acho que o sentido é a gente aprender e compartilhar, né? Então, essa é a experiência, né? Eu percebo que na situação atual, o consumo dos conteúdos gratuitos, eu acho que eles estão muito baixos, né? Eu acho que se o povo se interessasse um pouquinho mais assim em estudar sobre o seu negócio, mergulhar no seu negócio, o que tem de conteúdo disponível é impressionante. É um mundo assim de oportunidades para todos, né? E gratuito, né? Então, assim como nós estamos fazendo aqui no nosso trabalho. Bom, boa noite aos meus amigos que estão entrando aí, o Roger, o Cássio, o Juliano, o pessoal dando boa noite, aí sejam todos muito bem-vindos. Bom, iniciando nosso tema então, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre gestão de clínicas, sobre formação de pessoas, sobre faturamento, resultados, enfim, o contexto geral de clínicas, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Eu conheço, graças ao meu trabalho e à minha empresa, eu conheço muito o nosso Brasil, viajei demais por esse Brasilzão, foi uma experiência incrível para a minha vida como pessoa, e conheço muito o setor de medicina, o setor de odontologia e de estética. E como sempre que estou em alguma cidade, eu frequento, eu vou ver como que funciona, o que está acontecendo no mercado, desde clínicas classe A, classe B, classe C, enfim, o contexto geral da área da saúde, eu cheguei pelo menos a um entendimento, talvez possa até estar equivocado, que independente do modelo de negócios, eu acho que a gente tem uma ruptura aí, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a gestão de pessoas, né? Eu acho que é o maior, ou talvez um dos maiores, o desafio que a gente tem no dia a dia para a gente conseguir engajar uma equipe, que isso reflete no todo, né? Isso reflete no faturamento, isso reflete na imagem da empresa, na imagem da clínica, isso reflete no contexto social, isso reflete em todo e reflete também no propósito de qualquer clínica. Embora algumas clínicas, ou a maioria das clínicas, né, elas estão numa busca de um faturamento, né, uma busca aí muito grande, mas se a gente não tiver essa jornada no qual a gente vai discutir agora, ponto a ponto, eu acho que ela não vai conseguir atingir o faturamento. Então, pelo menos é a minha experiência, espero não estar falando besteira aqui, né? De modo geral, o que vocês acham sobre esse Eu comentário? gosto muito dessa parte de gestão de pessoas. Na verdade, quando a gente fala-se muito de jornada do paciente, e é extremamente importante, a gente precisa, né, valorizar a jornada do paciente, mas a gente tem que lembrar que quem faz o processo da jornada de paciente são os nossos colaboradores. E o que eu vejo, a dor mesmo das empresas, é o que eu faço com esses colaboradores, né? Então, essa valorização, a gente olhar os nossos colaboradores, é um passo extremamente importante que muitas empresas não fazem. Olham o colaborador com mais um número, com mais alguém que pode ser substituído. Isso, além de gerar um custo muito grande para o setor de RH, né? A gente está sempre treinando, a gente está sempre que treinar uma nova pessoa, o que quebra dois pontos muito importantes que eu vejo. A construção de uma cultura na empresa e a construção de um propósito físico, um propósito único, né, dessa empresa. Eu gosto muito de trabalhar com desenvolvimento de cultura e propósito dentro da empresa, exatamente porque às vezes nem os donos, nem os diretores sabem o que ele quer alcançar, qual é a missão, qual é a visão, qual é o propósito que ele quer com aquela clínica médica, aquela clínica de estética. Se ele não consegue ver isso, ele não vai ter atitudes que convenham a esse propósito, os seus colaboradores não vão entender por que eles estão naquele espaço e não vão entregar o que ele espera. Então, quando a gente integra esses colaboradores, as pessoas ao propósito, desenvolve uma cultura forte na empresa, a gente não fala mais só de jornada do paciente, a gente fala também da jornada dos nossos colaboradores, a gente integra essa equipe ao propósito, a gente mantém essa equipe, a gente gasta menos em treinamento, gasta menos em RH e a gente desenvolve pessoas para serem novos líderes. Pensando sempre, eu tenho um olhar muito ambicioso de expansão. Então, todos os colaboradores, eu tenho uma ideia que eles podem ser futuros líderes, futuros gerentes. Então, toda vez que eu vejo, mesmo um call center, telemarketing,
uma secretária, eu sempre olho para ela com uma possibilidade dela ser uma grande gerente, uma grande supervisora, quiçá uma grande diretora. Então, esse olhar do empresário, do dono, do CEO para o colaborador faz muita diferença. Porque quem realmente vai entregar esse faturamento são esses colaboradores ali da operação. Olha aí o começo da brincadeira. Quem está nos assistindo, essa live aqui, claro que a gente está voltado para clínicas, mas eu acho que tudo que a gente vai falar aqui serve para qualquer tipo de Isso negócio, né? E Débora, muito conta para nós a importante, sua visão aí. isso que você fala, né? De propósitos. Porque hoje, eu até vejo, assim, né? Esse tempo que a gente vem acompanhando, tem alguns empresários, né? Que eles têm a ideia aí de abrir uma clínica, né? Na área da estética, porque estética todo mundo quer, porque estética dá dinheiro. Mas eles vão pensando, às vezes, só na grana, né? Só no dinheiro, só quanto nós vamos faturar. E é aquilo que você falou, se não tiver um propósito, se não tiver excelência, se não tiver equipe treinada, porque é a equipe treinada que vai pôr a mão na massa, que vai fazer a avaliação do paciente, que vai estar em contato ali toda semana com o paciente ali na clínica, se não tiver o treinamento, se ela não tiver o mesmo propósito alinhado ali, né, o mesmo intuito, não consegue fidelizar. Se não fideliza, se não trabalha com excelência, né? Se não está na mesma visão ali, não vai, não flui, né? Porque o que a clínica precisa ali? Ela precisa de uma equipe, ela precisa contratar profissionais que são muito qualificados, ou ela investir, o dono, né? Investir nesse treinamento dessa equipe, porque mesma linha de raciocínio, todo mundo trabalhando com excelência para entregar melhor resultado. Aí, nessa questão, sai um pouco do foco só da grana, né? Vamos abrir uma clínica de estética, porque a estética está em alta, estética dá dinheiro e vamos focar nisso. Peraí, a estética está em alta, dá dinheiro? Dá. Só que essa clínica tem que ter uma solidez, ela tem que começar e ela tem que se manter, né? Para ela se manter, ela precisa de pacientes, de clientes ali. Então, se a equipe não tem preparo, não tem um treinamento, né, não tem propósito, não fica. O paciente não para. Ninguém fideliza ninguém, ninguém entrega resultado e isso vai indo por água abaixo. Então, é muito importante. Não é só contratar profissional, pegar um currículo ali de profissional hoje da área da estética, que tem milhões de profissionais, porque todos os profissionais da área da saúde também estão trabalhando com estética, né? Então, assim, isso é fácil, abrir uma clínica e contratar profissionais que trabalham com estética. Agora, visão, missão, propósito, para isso se manter, se sustentar, a gente vê que é muito difícil. Eu vou complementar, porque quando a gente fala assim, parece bonito e parece muito teoria, né? Toda empresa de nós duas que damos mentoria e consultoria, toda empresa de consultoria tem esse passo a passo, da visão, dos valores, do propósito, tem tudo esse blá blá, né? O que é o diferente, que eu acho que é o diferente até no meu trabalho? O diferente é que realmente eu faço a equipe, a operação, desde o call center, desde o motorista, desde serviço de copa, interagir nesse propósito, enxergar essa missão. Eu vou aproximar o CEO, o dono dessas pessoas, porque elas querem ser vistas. Às vezes eu chego na equipe, essas pessoas nunca nem conversaram com os médicos, com os donos. Quando eu faço essa integração do dono com a equipe, elas são olhadas, elas começam a se sentir importantes. Elas começam a ver uma razão para estarem ali. Porque quando eu trato o funcionário como mais um, ele vai tratar a sua empresa como mais uma. Aí não adianta você chegar lá e falar assim, eu quero tanto de meta. Eu quero que você me entregue de agendamento. Ele vai falar assim, por que eu vou fazer isso? Né? Porque geralmente, por exemplo, o mercado de São Paulo é um mercado que paga para recepcionista, né? Um salário um pouco acima do salário mínimo. Então, é um salário baixo para o custo de vida de São Paulo, certo? Mas, se a gente for trabalhar com esse pessoal das vendas, de consultoras de vendas, que são as recepcionistas que a gente criou como vendedora, elas estão acostumadas com esse salário. E, às vezes, elas não esperam ganhar mais. Então, muitas vezes, quando eu quis desenvolver as clínicas que eu entrei quando eu era gerente, o que eu fazia com essas meninas? Eu pegava o comissionamento delas e mostrava o tanto que elas poderiam ganhar caso elas fizessem a empresa faturar. O problema é que nunca ninguém nem sentava com ela e mostrava, olha a possibilidade que você tem de você dobrar só com a comissão o salário que você ganha. Para ela estava tudo bem, porque vendedor ganha aquele valor,
certo? Então, quando você... É isso que eu tô te falando, a humanização. A gente vai tratar... A gente pensa no paciente, nessa jornada que a gente faz hoje excelente, que é a jornada do paciente, mas quando a gente humaniza o nosso funcionário, quando a gente olha no olho, a gente senta aqui, e uma coisa que eu falo muito no treinamento, que é simples, mas dá muito resultado, eu sempre faço isso. Quanto você gostaria de ganhar? Eu faço individual. Quanto que você gostaria de ganhar? Gostaria de ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil. Vamos lá. Para a empresa, quanto que na sua comissão, quanto que a empresa tem que faturar para juntar o seu salário e a sua comissão, a sua premiação para você ganhar isso? Às vezes elas nem fizeram a conta. E aí eu falo assim, tá vendo? Se a gente entregar tantos mil para a empresa, você vai ganhar esse salário. Ela fala, não é possível, eu nunca imaginei ganhando isso. Tá? Então, são coisas tão simples que você olha para o seu funcionário, você mostra para ele que é possível, e aí se ele me entregar 200, 300, meio milhão, ele vai chegar naquele salário que ele nunca imaginou na vida. E às vezes era um funcionário que estava ali esperando só o salário. Eu tive uma experiência interessante hoje. Eu estou com um franqueado que tem clínica em Salvador. Ele é médico e advogado, é um grande amigo, um grande parceiro. Uma clínica que performa bem demais. E ele está sempre buscando novidades, ele quer inovação, ele quer saber como que ele trata os colaboradores, como que ele faz a melhor gestão, enfim, está sempre numa busca constante. Ele veio fazer uma palestra em São Paulo e passou a tarde comigo hoje. E nós estávamos falando sobre gestão de pessoas. Ele disse, cara, minha dificuldade é manter o processo. Aí nós falando assim, tal, sobre metas, né? Daí ele estipulou algumas metas dentro da clínica dele. E aí ele descobriu um talento. Ele tem uma pessoa que se destaca e representa lá 60% do faturamento dele. E aí nós começamos a conversar, ele deu um desafio para essa pessoa. E aí eu falei para ele assim, mas veja bem, qual é a minha visão sobre gestão de clínicas? Nós estipularmos meta é a coisa mais simples. Planilha de Excel, papel, aceita tudo. Agora, a minha pergunta para você. Nós estamos ainda aí, temos alguns dias aí, quantos dias, eu né, perguntei para ele, dias úteis nós temos para encerrar o mês. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, mas você como liderança da clínica, você como uma pessoa inteligente, o que você está fazendo para ajudar ele a bater a meta? Eu congelei ele na minha frente, porque na concepção, o que ele disse? Ele disse, Silveira, obrigado pelo café de hoje, porque você me alertou de uma coisa, de nada adianta eu estipular uma meta para um colaborador se ele não tem uma liderança. Como que eu lido isso quando me convido para alguma palestra, quando me convido para algum tipo de café, assim, como que eu conto que eu sempre fazia a minha gestão? Não sei se vocês sabem, né? Eu acho que eu não tive oportunidade de falar isso, Priscila. Mas eu tive uma clínica que eu deixei com 400 atendimentos por dia, que eu fazia gestão. Fiquei 4 anos fazendo gestão e chegou em 400 atendimentos por dia. Por quê? O que eu fazia? Eu desenvolvi o senso de pertencimento dentro da minha clínica. Eu pegava números, eu pegava métricas, eu discutia semanalmente com os meus colaboradores. E nesse café de hoje, eu disse para ele como eu fazia. Eu disse, cara, se você quer que essa pessoa venda 90 mil reais, você tem que entender o seguinte, de nada adianta escrever um número 90 mil reais. Você tem que começar a trabalhar por janelas de semana. Como é o comportamento da semana 1, a 2, a 3 e a 4. Quais são os profissionais que você tem, quais são as agendas que você tem, como que você converte, quem são os profissionais que mais pedem exames ou que não pedem, qual que faz mais procedimento, qual é o ticket médio. Ou seja, eu tentei trazer para a consciência dele que o gestor ele está ligado diretamente ao resultado e à meta daquele colaborador. Então, o que vocês estão falando? Formar as pessoas, trazer as pessoas para dentro do negócio, criar uma cultura. Mas se a liderança não estiver dentro, o que eu vejo, né? Qual é a analogia que eu faço? É como se fosse um time de futebol. O time de futebol vai participar de um campeonato sem o treinador. Não existe. Então, não adianta a gente estipular metas, e aí eu só estou tentando trazer uma provocação um pouquinho mais profunda aqui, porque eu concordo, nós temos que formar, nós temos que treinar, nós temos que qualificar. As pessoas não podem ficar perdidas, porque se elas não souberem para onde tem que ir a clínica, para qualquer lugar vai servir, elas vão bater o cartão, vão entregar e não tem nenhum tipo de motivação. Mas se a liderança não estiver à frente, gente, eu não sei qual é o pensamento de vocês. De treinamento. Aí eu já não acredito. O líder ensina, por exemplo, é a minha frase de treinamento, o líder está dando ordem. Não ela fala assim, você precisa me entregar 60 mil. Essa pessoa, ela nunca viu 60 mil na frente dela, ela não sabe o que é isso. O líder ensina, por exemplo, vamos lá, eu tenho que entregar 60 mil. Quantos dias úteis a gente tem para entregar isso? E aí já vou entregar as estratégias, já que é uma das estratégias que eu utilizo para aumentar o faturamento. Pego o dia útil
de atendimento, pega a meta fosse assim, a gente divide e a gente trabalha com meta diária. Um dos grandes erros que eu vejo nas clínicas é exatamente falar assim, olha, a gente tem que entregar 100 mil no mês. E joga o número, igual como você falou. 100 mil no mês. É um número assim, ó. E aí, como que a gente vai fazer? A gente pegar esses 100 mil, dividir em 30 dias, 29, 28 dias úteis, a gente tem a meta do dia. A gente vai chegar com esses funcionários, se a gente vende consulta, se a gente vende botox, se a gente vende preenchedor, a gente consegue, olha, para bater a meta do dia, hoje a gente precisa vender 2 botox, 2 preenchedores, uma avaliação. Isso fica muito mais palpável, é visível. Não é 10 mil que ela nunca ganhou. Eu preciso vender 2 botox. Não fica mais fácil? Como que a gente vai vender esse botox? Outra estratégia que eu uso bastante, que eu levo nas minhas consultorias é: ninguém estuda a agenda. A galera chega, o paciente chega, você não sabe quem é, você não está preparado, você não sabe fazer nada, quem que é essa pessoa, você não conversou, você não gerou um relacionamento antes, você não fez uma pré-entrevista, a gente precisa fazer isso. E aí a gente precisa do negócio muito importante que eu levo nas minhas consultorias hoje, que é passar com que a equipe de comercial, que o nome era muito comercial, eu fui gerente comercial, vira uma equipe de relacionamento. E quando a gente torna essas meninas equipe de relacionamento, ela vai ouvir: oi, Débora, tudo bem? Você já fez algum serviço estético? Né? Tem alguma coisa que te incomoda? Porque ela tá focada que ela tem que vender o quê? 2 botox naquele dia. Então, você entregou. Ah, mas minha menina não sabe fazer isso. O gestor, ele não pode se colocar... Eu não sei como é que isso era na sua gestão, Silveira. Eu sou muito assim, ó. Pera aí que eu vou fazer para vocês. Eu vou fazer esse atendimento. Assiste como eu faço. Aí eu mostro para elas como eu faço. Depois a gente senta. Você viu a etapa que eu fiz? Eu perguntei isso. A gente fez isso. Para o fechamento a gente fez isso, né? Então eu gosto muito de falar que o líder, o gerente, ele ensina por exemplo e não dando ordens. Sim. Eu vou falar agora um pouquinho, gente, também, como se eu estivesse falando também para esses donos, né, de clínicas. Porque hoje nós estamos falando aqui sobre estética, sobre a área da saúde, né? Saúde e estética. E a gente lida com o quê? A gente lida com organismos biológicos, né? A gente atende pessoas, a gente atende casos especiais. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada um precisa de um atendimento personalizado, exclusivo, né? Então, assim, é muito importante estabelecer essas metas, Pri, é fundamental, entendeu? O líder ajudar realmente o funcionário ou quem está prestando serviço ali na clínica dele a conseguir atingir essas metas. Mas é muito importante também criar uma consciência de atendimento de excelência. Nós temos meta para cumprir? Nós temos. Nós vamos conseguir fazer a venda desses tratamentos? Nós vamos. A gente vai chegar num resultado satisfatório? Porque é aquilo, gente. Às vezes pode ter o que eu vejo, né? O que eu vi esses anos todos aí. Às vezes pode ter a planilha que nós falamos, né? Às vezes pode ter as metas ali, até o líder tá ajudando a equipe toda ali a bater todas essas metas. Mas o mais importante de tudo, que o paciente quer, que a gente precisa entregar, resultado, né? Então, o treinamento de equipe para estar em excelência, às vezes o líder, o dono da clínica ou do consultório não tem preparo para isso. Então, pague, vai lá e invista em profissionais, igual você faz em clínicas também, igual eu faço com profissionais. O meu treinamento não é com os donos, tá? É direto com a equipe que põe a mão na massa, com as esteticistas, com as biomédicas, quem está na operação ali. Né? O meu treinamento é com elas. Por quê? Eu sou esteticista, eu sou bióloga, eu ponho a mão na massa. Então, eu me coloco no lugar dessas profissionais também. Né? Então, o que tem que ter? O que o dono, o olhar do dono da clínica, ele como tem que ser? Ele tem que pensar em números, sim, porque ele precisa manter uma empresa, um negócio, né, girando, onde ele tem custos e tudo mais. Mas ele tem que ter esse olhar de como... Vamos falar agora do paciente final, da fidelização, que é o que eu mais prezo. Né? A minha equipe, por exemplo, na Unintegra, que é essa empresa minha de pré e pós-operatório, essas meninas, gente, essas profissionais, como eu, né, sou também, porque eu também atendo ainda, elas têm que estar preparadas, tá? Para estar na minha equipe. Mesma linha de raciocínio, todas atendendo.
Eu não posso ter uma equipe que cada uma pensa de um jeito, cada uma atende de um jeito, cada uma tem um raciocínio ali. Porque vai ter uma hora, eu tenho compromisso com os médicos, por exemplo, que são meus parceiros. Né? Se eu vendo excelência no tratamento para eles, eu tenho que entregar excelência. Então, toda a minha equipe tem que estar preparada para entregar resultado. Com a mesma linha de raciocínio, padronização, mesma abordagem, treinamentos mensais, todo mundo pensando da mesma forma, né? É claro que a gente não vai entregar o mesmo tratamento para todo o paciente, porque isso é individual. Não existe hoje em dia mais, né? Hoje já não existe mais o protocolo cardápio, bolo pronto e padrão. Isso, pelo amor... Quer dizer, existe pra caramba ainda, né? Mas não é o certo. Então, nós estamos lidando com organismo, com biologia. Cada caso é um caso, cada paciente precisa de exclusividade. Mas os profissionais, a equipe dessa clínica, desse consultório, eles têm que trabalhar para entregar excelência e resultado, eles têm que estar na mesma linha de raciocínio. Então, os donos, né, os empresários, os líderes, assim como eu sou líder da minha equipe também, a gente tem essa obrigação de não só cobrar a equipe, mas prepará-las para estar entregando resultado. Porque se a gente entrega resultado, a gente não precisa nem sofrer muito para bater faturamento. Porque... Eu Olha, eu gosto muito que tema da maravilhoso. fidelização dela, eu tô empolgadíssima. E eu vou tudo é extremamente comercial, tá? Porque eu gosto muito dessa parte de fidelização e eu te falei disso, o quanto que é importante. Porque uma outra estratégia que eu uso para aumento de faturamento é a revenda, tá? E eu só vou conseguir trabalhar a revenda se o meu cliente ficar satisfeito. Então, eu preciso ter algo que saiba que eu trabalho com excelência para aqui. Então, eu faço um protocolo de 3 meses. Eu gosto de protocolos que o paciente vai pelo menos uma vez por semana na clínica para gerar realmente essa fidelização, né? Esse valor de pertencimento. Então, a gente faz esses protocolos. Aí, esse paciente vai uma vez na clínica. Nessa segunda vez que ele vai, e ele gostou muito, e eu prezo por essa excelência dos profissionais que você faz esse treinamento, é a hora de eu cobrar dessa profissional, porque eu sou comercial, de fazer a revenda. E aí eu falo assim, olha, você está fazendo um tratamento para o abdômen, olha o tanto de espaço que a gente tem no corpo para você revender. Então eu gostaria que hoje você revendesse o flancos, gordurinha do sutiã, né? Gordurinha do bíceps, interna de coxa. Então a gente tem muita possibilidade de revenda, mas essa revenda só vai acontecer se esse profissional entregar um trabalho de excelência. Agora, Mas olha o desafio, né? O desafio, Débora, só para fazer uma provocação mais profunda aqui sobre o desafio que a gente está falando a gente tem uma jornada de um paciente dentro de uma clínica. E aí nós temos que fazer a prospecção desse paciente, nós temos que ter uma excelência de atendimento, nós temos que ter uma excelência do profissional fazendo o procedimento, nós temos que ter uma excelência para tudo isso, para poder chegar na revenda, para impactar diretamente no faturamento o resultado de uma clínica. E olha o tamanho do desafio de tudo isso. O que eu percebo aí no mercado? Eu percebo no mercado que tem muita gente disputando o paciente no digital e está procurando, e eu quero centenas, milhares de pacientes. Mas acaba não olhando para esse viés que nós estamos discutindo aqui, que é a própria jornada da fidelização. O questionamento sempre fica, é mais barato hoje Google Ads? Olha o preço que está hoje, é um custo de um lead. Facebook, o impacto que o Facebook está gerando aí, qual é o investimento? Aí, normalmente, a grande maioria das clínicas, elas acabam recebendo uma pessoa que acaba procurando a clínica e, por falta de qualificação do time, acaba desvendendo o serviço que estava vendido. Porque a pessoa ligou para a tua clínica, a pessoa quer aquele procedimento, mas a pessoa que está atendendo, representando a tua clínica, que o empresário, empreendedor, seja ele médico, dentista, esteticista, ele contrata e na concepção dele, quanto menos ele pagar para essa pessoa, mais resultado ele vai ter, que é totalmente equivocado, ele coloca uma pessoa desqualificada para representar o trabalho dele. Aí quer vender um ticket de 5, 6 mil reais sem qualificar o time, isso existe hoje ainda. Porque todo mundo sabe, nós estamos falando uma coisa lógica, todo mundo sabe que isso não funciona. Eu fiz entrevistas, já conversei com profissionais, com as meninas, né, para entrar na minha equipe, algumas que trabalham em empresas que também prestam, fazem esse mesmo, integram, né, para poder atender os médicos ou algumas outras empresas parceiras. E assim, a valorização
dessas profissionais para esses líderes, para esses donos, esses empresários, é ridículo, gente. Sabe? Eles querem entregar excelência, um bom atendimento, exige da profissional e repassam uma comissão que é um absurdo. Eu estou falando que eu me coloco na posição delas, porque eu sou líder, eu tenho equipe, mas eu sou esteticista. Entendeu? Eu também estou ali no rolê, pôr na mão na massa, já trabalhei muito tempo em clínicas também. Então, assim, exige uma coisa, coloca um marketing do caramba na clínica, divulga isso e aquilo, tal, 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 e coloca uma profissional ali super mal remunerada também. Eu gostaria de falar sobre Trabalhar, como ela vai entregar, gente? Como que ela vai trabalhar legal, sabe? Então, assim, tem que pensar muito nisso. Equipe bem treinada, é bem paga, porque aí a gente vai construindo e fidelizando. Vocês querem ver um momento onde fideliza muito? Se toda a sua equipe, todas as profissionais que atendem na sua clínica, por exemplo, elas têm o treinamento, né? Elas são bem qualificadas, elas têm conhecimento, e na hora de uma avaliação, ou na hora que está com o paciente lá dentro da sala, elas transmitem conhecimento, isso traz o quê? Autoridade. Hoje eu falo porque eu estou com os pacientes também. Paciente gosta, porque é tanta informação hoje, internet, isso e aquilo. Paciente gosta de sentar, de chegar numa clínica de estética e não só receber um cardápio ali de tratamento. Ele gosta de receber orientação, conhecimento. A partir do momento que a equipe tem condições de passar conhecimento, olha, esse tratamento fisiologicamente ele vai fazer isso, por isso que a gente precisa desse complemento, é assim que vai acontecer, por isso que para o teu caso é mais indicado esse do que esse. Isso ninguém faz, porque é o cardápio pronto na maioria das clínicas, linha de produção, algumas que a gente vê, as profissionais viram aplicadoras de aparelho, não sabem nem a fisiologia do que está acontecendo ali. Você acha que paciente, que segurança que passa isso para paciente? Como que fideliza? Chega, deita, eu quero fazer isso, então tá, deita aqui, vamos fazer. Sabe? Você tem que transmitir conhecimento. A minha equipe, elas são obrigadas, eu falo, obrigadas assim, né? Porque eu falo, gente, é um ponto que a gente não pode faltar. O paciente está com você dentro da sala ou na maca, ela tem que saber tudo o que está acontecendo, o que está fazendo no organismo dela. Nós não estudamos para isso. Biólogas, biomédicas, fisioterapeutas. A gente tem condições, a gente tem obrigação de passar informação, porque nessa hora a gente ganha autoridade e é a hora que a gente fideliza. E isso falta nas clínicas. Tá. Eu queria falar sobre isso um pouquinho. Você trouxe 2 pontos muito importantes, né? Quando eu faço implantação de clínicas novas do zero, já fiz de boas aí bastante clínicas, a gente precisa decidir salário, né? E eu vou muito pela ciência, o que é comprovado. E hoje eu vejo que as clínicas muito renomadas, de muitos anos, ainda se prendem a coisas que eram feitas no passado, metas e premiação. E elas estão errando muito sobre isso. E o que você falou é super importante. E hoje a ciência, né, de treinamentos, vendas, ela explica e ela prova isso. Então as pessoas hoje elas precisam trabalhar se sentindo seguras. Nenhum colaborador gosta de ir numa empresa sentindo que se ele vai só pagar as contas do seu aluguel, ele vai só pagar o seu supermercado se ele vender, dependendo da comissão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, claro, dentro de um valor de mercado, lógico que a gente não vai ser louco e pagar um valor extremamente fora de mercado. Então, dentro de um valor já estabelecido no mercado, a gente precisa valorizar isso ao ponto que esse colaborador ele vá feliz e seguro, né, que as suas contas mensais estão pagas. E aí a gente trabalha com premiações, e hoje as premiações elas têm totalmente estratégias diferentes também do que se fazia antes, tá? Então hoje a gente tem mais comissão, hoje a gente fala premiação, então a gente comemora, a gente premia, a gente elogia, tudo isso trazendo a neurociência do comportamento para os nossos colaboradores, trabalhando mesmo com motivação, tá? Então esse é o ponto que eu queria falar no negócio de remuneração. Então quando o funcionário vai lá para ganhar pouco, sabe que é absurdo, ele nunca vai conseguir bater aquela meta está totalmente fora, ele vai fazer de qualquer jeito, porque ele está lá pensando no próximo emprego. Ele não está lá querendo criar cultura e crescimento dessa empresa. Quando ele vai tranquilo, se sentindo bem, sabendo, nossa, eu estou sendo valorizado pelo que eu estudei, pelo que eu cheguei até aqui. E se eu fizer mais, eu ainda vou receber premiações, né? Eu vou ser motivada. Eu vou conseguir comprar aquelas coisas que eu tenho, eu vou conseguir realizar sonhos pessoais.
Isso sim traz uma excelência do colaborador. Voltando em gestão de pessoas, né, Silveira, que era o tema principal. E outro ponto muito importante que você trouxe, Débora, é aí, olhando o olhar de vendas, tá? A gente tem que entregar o melhor tratamento para esse paciente. A individualização, ela parte de um menu, mas ela tem uma individualização de tratamento que nós somos seres biológicos. Eu adoro essa frase, nós somos seres biológicos, eu concordo com você. E como que o vendedor faz isso? Qual que é o vendedor que erra? Ele pega o protocolo, ele não escuta o paciente e ele cospe o que ele tem de vender. Ó, Esse é o pior vendedor. Hoje Então, o que tá. a técnica principal de venda, unindo a qualidade que você trouxe aqui, que você falou, né? De eu atender as expectativas e as dores do meu cliente, é eu escutar. Então, no meu treinamento na mentoria de vendas, eu trabalho muito o vendedor a ele escutar e não sair cuspindo o protocolo, saindo separar falando de preço antes da hora. Eu falo, gente, escute. E para você escutar, um bom vendedor faz boas perguntas. Então, o que a gente treina no comercial é faça boas perguntas, respira. Eu falo, gente, respira, segura, escuta. Na hora que esse cliente te fala, você já está entendendo a dor dele, aí você vai ver qual protocolo encaixa nessa dor dele. É a mesma coisa que eu levo para a hora da negociação. A negociação é a mesma coisa. O vendedor ruim é aquele que desespera. Ele já fala do preço, ele já fala que tem parcelamento, ele já fala que tem desconto. Eu falo assim, o cliente pediu, você sabe da conta bancária do cliente, você já está parcelando para ele dando desconto. Esse é o pior vendedor que tem. E é o que tem na maioria das clínicas. Porque então, você para elas assim é o seguinte, o seu valor de trabalho, o seu é o melhor. Você tem que acreditar que a sua clínica é melhor, que o seu produto é o melhor. Quem vai pedir o desconto é o cliente. Se ele não pedir, você teve mais lucro. Se ele pedir, vai perguntar. Você não vai saber, não, parcelamos em 12 vezes. Não. Como fica melhor para você? Você gosta de parcelamento? Essa é uma técnica que eu uso muito também. Você gosta de parcelamento ou de desconto? Então, você escuta o cliente e ele vai te dando todas as armas que você precisa. Tanto para eu entregar o protocolo certo para a dor que ele sente, quanto na hora da venda, para eu fazer o fechamento de acordo com o bolso dele e não com o meu. Exatamente. E mesmo porque, Pri, né, Silveira, tipo, quando você tá ouvindo na hora da avaliação, né? Para começar, só existe montar plano de tratamento, a gente chama plano de tratamento, mas é protocolo, né? A gente só consegue montar um plano de tratamento individual exclusivo para aquele caso quando a gente escuta. Na avaliação, o mais importante é a gente saber a rotina daquele paciente, né? Bom, aí entra muita coisa na avaliação, né? Porque a minha avaliação, tipo, a gente até hemograma a gente pede aí para saber como que tá, porque a gente trabalha com estética integrativa. Então, não é só aquilo ali. O que acontece na hora da avaliação? A gente tem que ouvir para saber realmente a forma de pagamento, né? Que é melhor, que ele quer, o que ele precisa. E montar o plano de tratamento dele, individual e exclusivo, sair daquele cardápio pronto que todo mundo tem, né? Que muitas clínicas ainda usam, o mesmo cardápio. Ah, quero tratar celulite. Então, é esse aqui que a gente faz. 5 sessões disso, 5 sessões daquilo, 5 sessões daquilo. Não tem nada a ver com aquele organismo, com o metabolismo daquele paciente, mas eles vão executar aquilo ali porque está pronto, né? Então, sentar. Isso é muito importante. A avaliação. Não existe plano de tratamento nem protocolo se você não fizer uma boa avaliação. Escutar, conversar, pedir até alguns exames, enfim, para aquele caso. Não tem como a gente entregar um resultado se a gente não estudou biologicamente aquele paciente. Parte hormonal, o agente causador daquilo que ele veio tratar, sabe? Então, não existe pronto quando a gente fala de biologia, entendeu? É cada... Eu vou contar você. Por isso que tem que ser integrativo. Eu existo pronto, porque para a equipe comercial vender é legal ter um menu, tá? Eu vou confrontar você. Eu faço menus, eu faço protocolo. Mas quem vai individualizar são vocês. Não, tratamentos existe. Ó, crio frequência, legal com isso e aquilo. Menu. Mas aí... O que a gente tem que entender aqui, né, até para quem está nos assistindo, é que as variáveis do dia a dia que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque, veja bem, a experiência que eu tenho hoje de gestão de clínicas, né, até porque nós temos hoje medicina, odontologia e estética dentro do nosso ecossistema. Então, a gente navega muito bem aí nesses 3 ambientes. Mas o que eu percebo é que, no fundo, tudo que a gente está discutindo
a gente tem que passar uma segurança para aquele paciente. E para a gente conseguir construir e ter uma segurança, a gente tem que... Acho que eu travei aqui, né? Para a gente estar discutindo esse tema, acho que a gente tem que entender, assim, a segurança que o nosso atendente, que o nosso avaliador, ou seja, o nosso consultor em saúde ou consultora vai passar, eu acho que é parte da premissa do conhecimento. Aí a gente volta no início da nossa live. A qualificação desse time, para esse time passar a segurança com conhecimento. Quando se passa segurança com conhecimento, a conversão ela é muito mais alta naturalmente. E eu vejo, quer ver? Hoje na reunião que eu tive com esse franqueado que é de Salvador, que ele é maravilhoso, e digo aqui abertamente, eu falando com ele, ele me dizendo o seguinte: nós temos um software de gestão que, na minha visão, ele é maravilhoso porque ele foi construído diante das dores, das necessidades de uma clínica, seja ela médica, odontológica ou estética. E ali nós conseguimos rastrear, não o que nós produzimos, rastrear dentro de uma plataforma hoje de tecnologia o que foi vendido, qual é o protocolo, qual é o procedimento, qual é o exame. Isso é a coisa mais fácil que tem. Isso aí é software de prateleira. Agora, eu, pelo menos como um gestor e focado muito em finanças, que é a minha área, eu sempre fiz a seguinte pergunta: eu vou ganhar dinheiro com os centavos que eu deixei na mesa. E eu quero saber quais são os centavos que eu deixei na mesa. Então, o nosso software hoje, ele rastreia não somente o que a gente faturou, mas o que a gente deixou de faturar. A gente tem uma inteligência ali que a gente consegue rastrear. Bom, por que essa pessoa não fez isso? Se isso foi solicitado, por que esse pacote ela navegou aqui no sistema e por que esse pacote ela não executou? E aí nós conversando, eles para mim assim, cara, eu tô perdendo 200 mil por mês de serviço. E aí nós conversando, eu disse assim, pois é, aí a dúvida foi, mas como que eu vou fazer? Eu tenho que contratar uma pessoa para começar a trabalhar isso. Mas daí vem aquela discussão assim, vou fazer uma analogia bem simplista aqui, né? Se quer que vem primeiro o ovo ou a galinha? Eu invisto numa pessoa, ela tem uma curva de aprendizado para conhecer tudo isso, para conseguir me entregar. E aí foi onde eu fiz uma provocação da seguinte forma. Eu disse, se contratar uma pessoa e jogar uma pessoa no departamento e não ensinar essa pessoa, a curva de aprendizado vai ser muito longa. Se você tiver um processo bem definido, no qual você tenha uma administração e uma gestão, que essa própria pessoa que foi contratada confia na liderança, ela consegue ter conhecimento da liderança e entender que a liderança está se esforçando para transmitir o know-how, essa pessoa, a curva dela vai ser menor. Consequentemente, a gente tem um maior resultado. Então, eu acho que a gente fala, mas no final do dia é qualificação do time, da empresa. Exatamente. Eu queria até falar das minhas contratações, o que você falou, Silveira, que eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. Então, assim, quando alguém me procura e pede um orçamento, eu falo, nossa, mas é tudo isso? Pensa no número. E aí essa pessoa às vezes fica me namorando 6 meses, 1 ano. Eu falo assim, se você tivesse me contratado há 1 ano atrás, seria 1 ano a menos de prejuízo que você teve. Porque se você tivesse investido no trabalho que você achou caro, só meu trabalho já pagaria tudo que você tinha investido e mais umas 4 vezes mais que isso. Então, as pessoas não entendem muito o que é preço, o que é investimento, o que é custo, o que é investimento. Então, nos treinamentos de gestão para médicos, principalmente, né, porque profissionais de saúde a gente não sabe pensar dessa forma, o que é custo, o que é investimento. E eu vejo que quando a gente investe em treinamento de equipe e pessoas, e por isso que eu coloquei meu trabalho à frente, eu sou uma pessoa, a gente traz um faturamento muito mais rápido, tá? Às vezes a gente fica contratando mesmo aquela pessoa que não faz nada, que vai só atender o telefone e você tá perdendo dinheiro. Eu tava com um caso recente e eu falei assim, ó, eu virei sócios e falei assim, a cada dia que vocês continuarem com essa colaboradora, vocês estão perdendo tanto, mostrei para eles, de dinheiro. É uma colaboradora que não quer estar na empresa, ela não quer que eu desenvolva ela não quer ser treinada, ela simplesmente ela quer, eu entrei na empresa, ela já estava lá, ela quer continuar do jeito que era antes. Só que do jeito que era antes, eu não quero. Senão eu não te dou o faturamento que eu te prometi. Né? Aí eu fiz a conta para ele. Cada dia que eu mandaria embora ontem. Se vocês decidirem manter essa colaboradora, vocês estão tendo esse tipo de prejuízo. Claro, quando me contratam, aí já me vendendo, né, Silveira, que eu sou comercial. É isso aí, tem que aproveitar. Você pagar o meu contrato e ainda ganhar mais dinheiro. Então, quer dizer, a diferença de custo e investimento precisa estar bem claro em qualquer gestão. E pessoas, para mim,
a melhor parte, é o melhor ativo de empresas que têm pessoas. Tá vindo a inteligência artificial ainda, mas não chegou Mas ainda. Então, tá com tudo, tá, viu? Maria. Site GPT, já daqui a pouco não tem mais ninguém trabalhando. eu ainda acredito em pessoas e eu gosto. Eu sou aquela É. líder, é engraçado, mesmo quando eu era diretora, eu sou aquela líder extremamente humanizada, que comemora a meta, que grita a cada venda, que abre o caixa, que faz aquela bagunça. Porque a gente, quando você vai para a neurociência do comportamento, você vê o canto assim, pode você jogar no grupo. Abriu o caixa, parece que já as pessoas já falam, nossa, eu também quero vender, eu também quero vender. Então a gente traz todo esse processo Gente, para as pessoas. e assim, estética, a área da saúde, da estética hoje é caro, sabe? É tudo muito caro. Então, quem vai para essa área hoje, tanto o empresário, né? Os profissionais que estão trabalhando, eles têm que saber que isso é caro, sabe? Então, como que vai ter uma equipe, profissionais desqualificados, sem treinamento, sem estar atendendo com excelência, né? Não, não tem como, porque a gente tem que entregar resultado, é tudo caro. Então, é investimento, não tem jeito. O vai para frente, se não tiver Esses quem está dias, pondo a mão na massa ali, os profissionais que estão diretamente com os pacientes, se não investir neles, não, não vai, gente, não tem excelência. esses dias eu tive uma conversa também com outro parceiro de negócio, do Nordeste também. E aí, nós conversando, como eu tenho um pouco mais de liberdade, eu fiz a seguinte colocação para ele. Eu disse, olha, se você contratar uma pessoa com um salário de R$ 1.800 na tua região e ela te faturar R$ 500.000, eu gostaria que essa pessoa fosse minha sócia, não minha funcionária. Porque você tem um talento e ela está recebendo muito pouco. Então, é mágica, o pessoal quer magia, Muito. né? Então, a gente tem que ter um cuidado com a expectativa que a gente cria, principalmente na área da estética, que é high ticket, né? Então, ou seja, como que a gente vai estar tratando essa experiência do paciente, que é a palavra de ordem hoje, né? Que é o tema em discussão aí, constante de como que a gente vai fidelizar para a gente conseguir ter um custo menor. Mas, ô Débora, me entregou uma questão aqui que você sugeriu que eu fizesse uma pergunta e eu vou fazer agora aqui, tá? Eu tô lendo aqui. A gente fez o script, tá, pessoal, da nossa live. A gente vem seguindo e falando um pouquinho de cada tema. Mas tem um que me chamou a atenção. Como transmitir autoridade para fidelizar o paciente? É o que Pega nós essa já agora. falamos um pouquinho disso aqui, porque eu tenho mania de falar e já cantar o que era para Pois falar é, mano. depois. Então, tá. Bom, quando a gente transmite, eu vou falar agora, tá? Vou contar a história aqui da realidade. Vamos para a prática, né? Quando eu atendo pacientes que elas sentam para eu fazer a avaliação, porque assim, gente, eu saí da bolha faz muito tempo. O que eu falo é aquela estética, aquela coisinha antiga do que a gente já falou tudo aqui, de querer vender coisa pronta, de não fazer uma boa avaliação, enfim, né? De fazer o que a paciente quer. Ah, eu quero modeladora. Você vai ver, ela não tem indicação nenhuma modeladora, entendeu? Aí você faz porque você quer atender e ganhar dinheiro. Então, essa bolha, né, já faz muito tempo que não pertenço mais. Como todos os profissionais não deveriam mais pertencer. Então, a partir do momento que a gente senta com uma paciente para fazer uma avaliação e a gente faz o diferente que ninguém faz, que é o quê? Aquela avaliação onde você vai... Eu tenho minhas pacientes ali na frente como alunas. Eu não diferencio, tá? Eu dou aula. Então, assim, eu explico, amor, por que não fazer? Por que eu não vou fazer o que você veio buscar? Por que eu vou te apresentar um plano de tratamento agora, que é o que indicado para o teu caso? Por conta disso, disse aquilo que eu já avaliei, tá? E eu começo a explicar para ela o porquê que não é a modeladora que ela tem que fazer. Porque a modeladora modela, a modeladora não quebra gordura, a mão da gente não faz isso, o que faz isso é um aparelho ou uma enzima que está agindo na lipólise no tecido adiposo, que a nossa mão trabalha ali. Eu começo a dar uma aula, elas ficam assim, ó. Nossa, ninguém nunca me explicou isso. Eu sempre fiz modeladora nas outras clínicas, elas falam. Eu falo, então, esse é o diferencial. A hora que a gente transmite conhecimento, a gente fideliza, é autoridade. A gente ganha autoridade transmitindo conhecimento. Então, assim, a equipe da tua clínica, né, que tá ali, que seja 3, 4 profissionais, 5, não sei, elas têm que estar muito preparadas para transmitir esse conhecimento.
ótimos cursos, nunca parar de estudar, porque ciência, a gente está na biologia, na ciência, nunca para de estudar. Então, assim, não adianta, né, a gente colocar uma profissional aqui onde ela não tem o conhecimento para transmitir para o paciente. Mas Débora, a gente vai ter que falar tudo isso. Não, muito tempo, não vai dar tempo. Tá, mas e aí? Você quer tempo ou você quer fidelizar? O que você quer? Não dá para ter, entendeu? Então é isso. Às vezes as pessoas estão focadas muito em tempo e só na grana e esquece que precisa de todo esse cuidado para fidelizar. Mesmo porque se eu não montar o plano de tratamento dela correto, em cima daquele organismo, eu não vou chegar no antes e depois. Eu vou te falar a combinação Não perfeita vou. que eu falei, tá? Combinação perfeita. Eu tenho uma profissional como você, que vai lá e dá aquela aula, que o paciente fica, o que é isso? Que faz um protocolo individualizado completo, da cabeça aos pés, sem medo de falar, é 20 mil reais, não precisa falar. O seu tratamento seria isso. Não quer dizer que a pessoa vai pagar os 20 mil reais. Quer dizer que para tudo que a gente conversou, para o seu pé, para sua canela, para sua coxa, para o seu glúteo, para o seu rosto, para o seu queixo, ficaria isso. Isso é o seu sonho estético, tá? E aí eu tenho em você essa profissional, e eu já tive essa minha dupla boa. E aí eu tenho em você, e ela vai lá e fala assim, agora eu vou chamar a minha gerente para ela ver as melhores condições de vocês. Aí eu adorava. Aí você chega, você tem aquele perfeito, e aí você tem o feeling da negociação mesmo, que é fazer pergunta, entender por onde pode começar, e às vezes não vai sair aqueles 20 mil, mas também não vai ter aquele medo de sair R$ 1.000 só de um simples botão. Quando a gente transmite esse conhecimento e ganha autoridade, a gente agrega valor. Sim. E aí fica muito fácil para eu vender. Aí fica mais fácil para eu ser a vendedora e vender, quando vocês me dão essa... Lógico. Porque é integrado, é tudo que precisa, entendeu? Coloca tudo que precisa. O paciente entende o que vai acontecer, ninguém vai enganar ninguém ali, sabe? Explicaram para ela o porquê que, né, vale a pena ela pagar nisso e não naquilo e tal. Então, eles ficam encantados. Mas a equipe ali da clínica tem que ter condições para isso. Tem que ter esse conhecimento, tem que saber falar, tem que saber explicar, tem que entender fisiologia. Olha aí, pessoal, que live. Quem está assistindo e quem é do setor de saúde, medicina, odontologia ou estética, tem uma baita aula aí, né? Para não se tornar cansativa a nossa live, eu acho que a gente pode abordar aí mais um ponto cada um. E aí a gente vai falando e se despedindo, porque eu acho que o que a gente trouxe aqui nessa live, quem assistir, quem realmente mergulhar e entender o que a gente está falando aqui, acredito eu que consegue mudar até a sua própria clínica de patamar, né? Porque eu, pelo menos, tenho uma tese, né? Me diga quanto você investe em treinamento, eu te digo quanto você fatura. Então, a qualificação, para mim, é pessoas. Eu pelo menos, né, após 3,5 milhões de pacientes atendidos na nossa rede aí, eu acho que a gente tem que se dar conta que seja medicina, estética ou odontologia, são todo o nosso setor, todos os setores da empresa são pessoas. O paciente é pessoa, o atendente é pessoa, o financeiro é pessoa, o profissional da saúde é pessoa. Então, ou seja, para quem está na área da saúde, se não gosta de pessoas, se não se atualiza, se não estuda o comportamento humano, se não estuda o comportamento no digital, no offline, se não estuda como que acontece as coisas no momento, eu acho, não sei, né, que ninguém se ofenda, mas eu acho que tem que rever a profissão. Falo isso, tem que amar pessoas. Trabalhar com pessoas tem que amar pessoas. Não vai coisa. Não vai estar feliz todo dia, a gente tem que saber. Outra coisa que eu gosto muito na mentoria gerencial, que eu falo muito, é cada um escuta de um jeito, cada um tem um nível de aprendizado. Não adianta engessado, que você acha que você tem que falar do mesmo jeito para todos os seus colaboradores, não vai adiantar. Então, aquela colaboradora ela vai entender de um jeito num certo tempo, aquela outra vai entender de outro. E por isso que tem que amar pessoas, porque tem que ter paciência. Ensinar essa do momento, ensinar essa do momento, entender que talvez essa é mais sensível, se você chegar mais dura, você perde. Talvez é uma excelente biomédica, e se você chegar mais dura, você perde essa biomédica. Mas tem gestores ou biomédicas que você tem que chegar mais dura, porque ela aceita aquilo como desafio e ela vai entregar melhor, e ela vai querer estudar mais. Então, entender pessoas. Não existe menu engessado para pessoas. Olha quem vai ver aí, meu doutor Kelsey, meu parceirão endócrino.
Outra coisa, para entregar resultado estético para a mulherada, se não tiver endócrino junto, gente, também para ver a parte hormonal. E seja bem-vindo à live. Bom, de ordem prática, então, eu quero trazer aqui um exemplo, né, um case de uma clínica nossa, e aí depois eu passo a palavra para vocês para a gente ir encerrando a nossa live, a gente já percorrer mais uns 10 minutinhos aí, tá? Bom, o que eu tenho de melhores práticas dentro do meu negócio, dentro das clínicas, tá? Primeiro ponto, um marketing que realmente entenda do seu próprio negócio. Se o marketing não entender da sua clínica quais são os serviços, quais são o que você tem, como que você funciona, eu acho que a gente já tem aí uma linha de ruptura que pode não trazer leads qualificados. Por sua vez, nós temos que ter, eu pelo menos defendo essa tese, desde um evento que eu palestrei do Fernando Sembranelli, Clínica do Amanhã, em 2018 eu já tinha falado, que não existia mais telefonista e não existia mais recepcionista, que era um movimento que estava se construindo no mercado brasileiro, que se tinha que ter consultores e consultoras em saúde, que é o que a gente abordou na nossa live aqui, que é o conhecimento para conseguir passar segurança, consequentemente o faturamento. Depois disso, quais são os cases que nós temos? O melhor padrão que nós temos hoje dentro da nossa rede? São os profissionais que fazem reunião semanal com seus colaboradores, apresentando os números, e tem um detalhe de extrema importância. Nós temos que entender e ter total humildade que quem entende muito mais do nosso atendimento são as nossas atendentes, as nossas consultoras, porque elas estão na linha de frente. E eu percebo que alguns gestores querem impor e não escutam as profissionais ou os profissionais que estão na linha de frente. E são essas pessoas que têm o entendimento do comportamento do paciente e o que esse paciente busca. Fechando aqui o ciclo, no aspecto prático, um fechamento mensal com todo o time apresentando dados, números e métricas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quem não tem números do seu negócio, quem não trabalha e quem não apresenta para o seu time, não sei o que é, mas me perdoem, não é uma empresa autogerenciada. É uma empresa que está fazendo de qualquer jeito o famoso fazejando, sem processo. E aí eu deixo para vocês, eu encerro aqui a minha fala e vocês terminem trazendo alguns cases. O que vocês acham? Quer falar? Pode falar aí, Pri. Comece. Muito importante, lembrando que assim, eu gostaria muito de ressaltar, eu falei muito com o Silvio, ele fez o convite, eu falei, vamos falar de pessoas, porque a gente sabe dos processos, das operações, o tanto que é importante. A gente sabe que um sistema, e eu tô doida para conhecer o seu sistema, já te falei disso, um sistema médico de clínicas é muito importante, facilita demais e é essencial. Um bom CRM é essencial, um bom NPS é essencial, mas o maior ativo da empresa são pessoas. Ela falou, os pacientes e os colaboradores. Então, você que está aí me ouvindo, se é dono de um negócio, humanize o seu colaborador. Saiba dos sonhos dele. Escute o que ele quer. Tente entender se para ele qual valor que valeria a pena. E quem sabe esse valor não encaixa dentro da sua estratégia financeira. E aí você terá um excelente colaborador. Então, trabalhe o sonho dele. Olhe no olho, humanize, pergunte se ele está bem. Ele é uma pessoa. E tem dia que ele não vai estar tão bem. Mas, às vezes, só de você perguntar e se preocupar, você pode trazer esse colaborador de volta e fazer com que esse dia seja bom para ele e traga faturamento para você, tá? Então, humanize o seu colaborador de todas as formas possíveis. Esse é o grande diferencial. Faça gestão de pessoas. Uma coisa muito importante, o profissional da área da saúde, Débora mas eu, como eu fui para gestão e amo isso, a gente não aprende a fazer gestão, nem financeira, nem saber o que é custo, nem saber o que é investimento, nem gestão de pessoas. A gente não sabe. Então, o ideal é que sempre o profissional da saúde esteja acompanhado com alguém que faça a sua gestão, tá? Pode ser a secretária, pode ser a sua consultora, de preferência que seja um gerente de operações, mas todo profissional da saúde fará um investimento e não um custo se tiver um gestor com você. Você vai crescer muito mais rápido com isso, tá? Ou contrate a minha consultoria. É isso,
E Débora encerra para nós aí. investimento. Quer trabalhar com isso aí? Tudo que nós falamos até agora tem que investir, porque o negócio não é barato. Para sair da forma que tem que sair, com toda essa excelência aí, tem que investir. E tem que fechar esse quadrado todo aí, né? Onde tem a gestão de pessoas, onde tem o trabalho que a Pri faz, onde tem um trabalho voltado para essas profissionais que estão atendendo ali na clínica, que são as contratadas, que põem a mão na massa. Elas têm que... Pode cobrar excelência, mas tem que estar investindo para isso. Vou deixar uma dicasinha assim para finalizar. Então, assim, eu gostaria já de falar para todos vocês, mudem, gerente comercial, mudem, consultora de vendas, mudem o comercial de vendas e coloque a palavra relacionamento. É a venda acontecendo, mas é o relacionamento acima da venda. E quando a sua gerente comercial ela se vê como uma gerente de relacionamento, a venda ela vai acontecer com muito mais naturalidade. Porque a venda ela vai vir da escuta, da relação que ela faz com o cliente. É, humanizado. A relação que ela está fazendo com as suas consultoras de venda, né? Da sua equipe de relacionamento. Então fica a dica para vocês, que é o que eu trago nas minhas consultorias, é mudar a palavra vendas comercial para relacionamento, que você vai gerar muita venda com isso. Muito bom, Pri. Isso aí. Maravilha, O Pereira já conhece também, todo mundo já conhece. Obrigado. A minha outra página, que é a minha empresa, que é a Unintegra, para todo mundo. Maravilha. Vamos seguir lá. Vou Vamos seguir lá. Coloca aqui, ó. Coloca aí, ó. Coloca aí no Esse chat é meu aqui, perfil a gente já pessoal, vai. tá? Pessoal, realmente eu tenho clientes muito por indicação, nunca precisei investir em coisas muito grandes, porque geralmente eu sempre entreguei resultados muito grandes, isso vai acontecer numa indicação, mas até o próximo mês vai ter curso em Hotmart de gestão para gerente para vocês, tem a mentoria gerencial, tem o site vindo com muita coisa, tá? E o Instagram profissional que falta, né? Porque esse pessoal aqui tem muito mais pessoal do que profissional, estão todos convidados. Olha, então, já que vocês falaram, eu vou trazer aqui para deixar registrado e vocês estão convidados para a gente tomar um café e pensar nisso. Estou sendo convidado para a gente fazer um dos maiores eventos de gestão para a área da saúde em São Paulo. Pegar um ambiente aí para 500 pessoas. Eu acho que a gente vai fazer em breve, aí, pelo menos este ano, um evento voltado para todos os setores, né? Claro que voltado para gestão de pessoas, RH, finanças, e a gente falar muito sobre a jornada do paciente. Então, estou sendo assediado, provavelmente nós estaremos aí fazendo um belíssimo trabalho e vocês duas serão convidadas. Maravilha? Então tá bem. Gente, brigadão, foi um prazer. Obrigado, Débora. Pri, muito obrigado. Beijão para vocês. Até a próxima, a gente vai falando, tá bom? Valeu, pessoal. Para quem nos acompanhou aqui, muito obrigado.